Olá, estão me vendo aqui? Olha, qualquer pergunta, tá certo? Cadê Eduardo, Elba, Maria, Luciana? Olha, coloca Jogo da Velha na frente da pergunta, que vamos respondendo ao longo da nossa apresentação todas as dúvidas de vocês. Mas as melhores perguntas, então capricha aí que nós estamos esperando vocês. Sejam bem-vindos ao webinar de Moda e Diversidade, a moda, um mercado em transformação. Meu nome é Jô Souza, sou doutoranda em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo e coordeno a pós-graduação em Moda do SENAC. Nós estamos aqui com uma convidada muito especial e que tem uma pesquisa sobre moda e diversidade no campo da plus size. Aliana, seja bem-vinda. Prazer, Jô. Gostaria de agradecer ao SENAC por me dar essa oportunidade muito legal de estar aqui discutindo um tema que nos é muito importante nesse momento especificamente no Brasil e no mundo, que é falar de diversidade, da inclusão de novos consumidores no mercado da moda. Eu sou doutora em Comunicação e Práticas de Consumo pela SPM, em São Paulo, e eu tive a oportunidade durante o doutorado de fazer um período sanduíche na Parsons, onde eu me especializei em moda plus size, fiz uma pesquisa comparativa desde antropologia, sociologia do corpo gordo feminino especificamente, e estudei a história e o desenvolvimento do mercado de moda plus size no Brasil e nos Estados Unidos em uma perspectiva comparativa, que até originou o meu livro que eu publiquei agora em setembro no Colóquio de Moda em Porto Alegre. Aliana, como é que você vê hoje o mercado de moda no que tange a novos públicos como o transgênero, a terceira idade, a diversidade, o plus size? Como é que você vê esse novo mercado em expansão? Então, como nós sabemos, a moda passou muito tempo, durante toda a modernidade aí, né, trabalhando com um único consumidor, como se só esse consumidor e esse modelo corporal existisse, né, o magro, jovem, caucasiano, alto, branco, né, então praticamente excluiu, totalmente ignorou todos os outros modelos corporais que fugissem a esse padrão. E trabalhamos muito tempo com aquela perspectiva de que a gente tinha que se adaptar à moda, o nosso corpo tinha que se adaptar à moda, então isso com certeza fomentou a indústria da dieta, dos exercícios físicos e também a depressão, a inadequação social, o estigma, mas talvez por uma falência, como digamos assim, ou uma crise que se instalou no mercado tradicional da moda, finalmente a moda foi instada a olhar para novos públicos, né? Por uma carência do consumo, sim, mas isso é um fenômeno que acarreta mudanças sociais. E eu vejo com muitos bons olhos, e é muito bonito a gente ver essa mesma instituição que tanto nos oprimiu, está agora se redimindo, incluindo desde idosos, como a gente vai ver aí na imagem, uma peça publicitária com uma senhora. Tudo bem, eu costumo brincar que ainda é a idosa jovem, né? Porque ela ainda é magra, ela ainda tem um cabelo liso, longo. Né? Ela ainda está nos padrões. Eu brinco que antes a gente tinha várias jaulas, né? Agora a gente tem uma só. Mas ainda temos uma prisão, mas já é um modelo muito mais livre. Só de você não estar vendo a modelo jovem, tá vendo uma pessoa que você vê que, embora muito bonita e tal, seja de idade, acho que já é um grande passo. Você vê ela, inclusive, numa campanha assim, com atitude mais de namoro, numa atitude mais sensualizada, com um rapaz jovem. Eu acho que vem a quebrar preconceitos que a nossa sociedade patriarcal enraizava, né? Até de uma mulher ou de um homem mais velho poderia se relacionar. Né? Exato. E poderia se relacionar um jovem, um senhor, né? Tem algumas sugestões que a gente poderia tirar aí semioticamente, você que é especialista nisso, dessa imagem. O senhor também, de idade, inclusive exibindo o abdômen, né? São atitudes que não eram consideradas na moda antes. Um senhor exibir o abdômen, tudo bem, é um senhor que tem um belo de um abdômen, todo trabalhado dentro da lógica padrão, mas ainda assim já é uma grande revolução. Já é uma grande revolução. A senhora, novamente, também aqui linda, idosa, mas que já traz uma nova perspectiva. E aí a gente vai vendo formações de pequenos nichos também de mercado, como, por exemplo, uma marca de lingerie americana, transgênero, agênero, que é a Rebirth Garments, né? Que vai desde peças a gênero, que não diferenciam a questão do gênero, como trabalhar com o público transgênero.
especificamente essa marca, a DI Collection, ela trabalha especificamente com lingerie trans, desde o pós-operatório da cirurgia de mudança de sexo, como para aqueles que não querem mudar o sexo, apenas os hormônios e, enfim. E eles também têm calcinhas que auxiliam nesse processo, que é algo que não era pensado antes, na verdade, o produto, né? Exatamente, né? Então, é muito interessante, porque a gente só começa a perceber como a gente é privilegiado, a gente que eu digo, quem não está pertencendo a um público da diversidade, quando você para pensar, nossa, eu nunca precisei comprar uma calcinha que tivesse um compartimento especial, ou eu nunca precisei pensar, quando eu fazia balé na minha infância, que a minha sapatilha era cor nude, mas o nude era um tom rosa, ou seja, considerando que nude é só um corpo, o rosa, né? E agora o padrão branco, né, que tem aquele fundo rosa. E agora a gente vê que viralizou na internet, inclusive esses dias, uma história de uma mocinha que pintava sapatilha e agora uma marca fez sapatilhas em tons nudes escuros, né? Sapatilhas de balé. E a mesma coisa com o nude, que a gente tanto fala no nude, mas nude em relação a quê? A qual pele, né? A qual pele, né? A pouca diversidade mesmo que a gente tinha. Era só um público consumidor. E parece uma teoria da conspiração, porque a moda é uma indústria que vive do lucro, né? Uma indústria capitalista. E por tanto tempo renegou um público com um grande potencial de consumo. Porque a gente não está falando de um público inexistente. São 8% de pessoas deficientes físicas hoje no Brasil, são 50% negros, a gente tem um país totalmente afrodescendente, a gente sabe disso. A gente tem aí 50% de pessoas ou com sobrepeso ou com obesidade, a gente tem aí de 6 a 8% também LGBT, e temos uma população idosa de 6 e tanto por cento crescendo. Então, assim, são números expressivos. A gente não está falando de um público que não existe. O público que não existe é aquele que a moda sempre estava trabalhando, né? Estava trabalhando. Porque é 5% da população mundial, nem estou falando a nível Brasil, né? A mulher alta, magra, loira, jovem. Independente, né? Com poder aquisitivo só de compras. E a gente deixou, na verdade, outros públicos de lado, né? E esses outros públicos, assim, pensando socialmente falando, é uma exclusão absurda. Ridícula, né? E a gente é privilegiado se a gente nunca precisou pensar que a minha sapatilha do balé precisava ser de outra cor, né? Por exemplo, dentre tantas e outras inúmeras questões. E pensando em termos econômicos, né? Capitalistas, é um absurdo ainda maior, porque é um público que existe e que tem um potencial de consumo imenso. Durante essa última crise que o Brasil está vivenciando, e que é mundial também, o mercado plus size cresceu absurdamente. Enquanto a moda tradicional estava estagnada, a moda plus size cresce 10% ao ano. Então, e ainda são muito poucas as alternativas para esse público, a moda ainda é muito limitada. E aí você vai vendo um movimento lento, mas é um movimento efetivo, que eu acho que deve transformar. Outra marca, a gênero, que é um conceito assim tão caro à moda, é um conceito que eu acho que a moda ainda não soube interpretar. O que eu acho que o mercado da diversidade acaba pondo em evidência, né, colocando em visibilidade, é a dificuldade das marcas de dialogarem, porque elas passaram a vida trabalhando para um público que nem existia, mas para esse público, para esse padrão, né, é como se tivesse uma idealização de um público. E agora que eles se veem querendo abrigar outros públicos, a gente vai vendo um monte de distorções no diálogo com esse público, uma dificuldade mesmo na gestão da diversidade. E aí a gente vai vendo essa marca, que é um caso bem sucedido, a Official Rebrand, mas aqui no Brasil mesmo a gente já viu esse conceito do agênero ser colocado em pauta diversas vezes. Algumas marcas acham que agênero é a mulher se vestir como homem se vestir como mulher, e não é isso. Né? Então, é exatamente a possibilidade de ter uma peça de roupa que vá vestir os dois gêneros, e na verdade entra também nas questões mesmo de gênero, de acordo com a teoria queer, da Judith Butler, né? A ideia do que o gênero não é uma concepção cultural, não é uma concepção preconcebida, binária, né? Homem é isso, mulher é aquilo. É um desafio essas noções, mas é muito pouco o entendimento da maior parte da população sobre isso. Então é sempre muito polêmico quando você fala de moda ainda tem muita coisa ainda para aprender, né? Muita. Eu acho que é o momento de aprendizado mesmo. Vamos. Outro exemplo de moda gênero, numa marca de LA, né, de Los Angeles, a Radimo, que são exemplos bem sucedidos, claro. E uma marca que eu particularmente sou fã, Jo, acho que você já viu, que é a Cromar, né? Agora, a Cromar, assim, é uma marca muito interessante, porque ela sempre teve essa preocupação de
ser inclusiva, pelo menos nos desfiles. Na apresentação para o público, eles trazem modelos dos tipos mais... a gente vai vendo aqui, ó, desde o negro... Desde os negros da África, do Senegal, as tonalidades, né? Uma cartela tonal enormes. Vai trabalhar com deficiente físico que não tem perna, né? Incrível. O amputado, tá vendo a mulher amputada? Como ela pode ser bonita. Eles têm uma roupa diversidade. como design, né? Na verdade, não é também... trabalhando também as tendências, né, de um corpo, como você fala, normativo, que é um corpo que é dado a ver. Esse corpo que estava escondido antes, ele é percebido, na verdade, né? E com força de potencial de consumo. Com muito potencial de consumo. E eu acho muito bonita a forma como a Cromar trabalhou com isso, uma das pequenas e primeiras, é uma marca pequena e primeira que trabalhou nesse conceito, tanto que ganhou o prêmio de diversidade e inclusão da moda em Nova York no ano passado. E eles vão trabalhando com muitos conceitos, é assim, uma cartela tonal, mas não de tons, mas de corpos, uma cartela corporal mesmo, desde a celulite, a evidência da celulite, da gordura numa mulher que não é gorda, mas que tem um corpo normal, porque aquele corpo que nos era visto, que ainda era photoshopeado, era um corpo que não existia, a gente estava cultuando uma imagem, né? Sim. A Gisele Bündchen já por si só já é a exclusão da exclusão, mas quando a gente vê ela numa capa de revista ou qualquer outra modelo internacional, você ainda vê ela sobre um Photoshop. Então aquilo ali provocou, por exemplo, hoje, não vou dizer que foi só isso, mas um dos fatores que promoveram a gente ter a anorexia como a doença que mais mata as pessoas no mundo, né? E a gente fala muito da obesidade e esquece da anorexia, dos diversos distúrbios corporais de comportamento, que esse padrão engessado criou, né, tão difícil de se atingir. A mulher mais idosa, a menina com prótese, então eles vão buscando diversos tipos de corpos, né? Tipos de deficiência, tipos de corpos, idade, eles vão buscando realmente desde gênero, questões assim, uma mulher grávida, né, que não é muito comum a gente ver, que ainda existe uma sacralização aí da gravidez, como se fosse algo assim, até uma grávida mostrar o corpo, né? A gente tem essa sociedade patriarcal, então essa grávida evidenciando o corpo, seguindo as tendências de moda. Aí e vai ter uma sobreposição também da diversidade negra e também com a perna amputada, usando uma prótese, né? Então eles vão mostrando que existe isso. A chinesa, a asiática, que era uma não beleza até um tempo atrás, ser asiático não é bonito. Ali, só fazendo um parênteses também, que a gente percebe, né, que esse corpo na passarela, ele é dado a ver de uma forma natural. Porque eu lembro que nos anos 80 também existiam modelos, né, gordos dentro da passarela de alguns estilistas internacionais, principalmente os ingleses, e era visto como uma coisa meio irônica, sarcástica, burlesca no sentido pejorativo, né? Porque o burlesco também é uma coisa, né, de cultural. Mas a gente via assim, algumas passarelas que quando entrava a figura do gordo era para dar risada. Era estigmatizado como um percurso de circo. O gordo já teve vários sentidos, desde ter aquele gordo do circo mesmo. No Brasil rural mesmo, na década de 20, 30, uma criança muito gorda, ela era colocada para todo mundo ver. Existiam diversos sentidos, até positivos, no sentido de, nossa, como essa criança é forte. Tinha os negativos também de rir, nossa, chegou nesse peso. Tinham diversos sentidos aí associados. E a mesma coisa aconteceu, o gordo, por exemplo, a mulher gorda, né? Que, por exemplo, é o que eu pesquisei, ela sempre esteve ligada a dois extremos, ou da sexualidade selvagem, ou da assexualidade, né? Ou ser gorda demais, ninguém quer transar, a ideia é assim. Ou você é muito gordo, então tem uma sexualidade selvagem, um objeto sexual. Muitas revistas da década de 70, 80, eu estudei nos Estados Unidos uma revista Big and Pamplers, que era só explorando a sexualidade, mulheres gordas, nuas, né? Existia um fetiche em torno disso. Infelizmente eram sentidos muito comuns, como na televisão o gordo é o engraçadinho, porque na impossibilidade dele ser um vilão ou de ele ser um protagonista, imagina, então até hoje a gente fala também a novela Dona Redonda. Né? Tipo, a Dona Redonda era uma ironia também. Exatamente. E tinha a contraposição do marido muito franzino, né? Então sempre teve essas relações. E é muito interessante que hoje a gente caminha para um movimento onde a busca da diversidade é a busca da igualdade. Por exemplo, eu vejo com muito bons olhos algumas novelas que hoje em dia, alguns filmes, que hoje em dia trazem personagens gordinhos, em que o drama da vida deles não é ser gordo. Eu vejo já isso acontecendo. É um movimento muito recente. Isso é a inclusão, é quando eu vou olhar para um público e eu vou dizer,
que ele é normal, ele não é nem o negro, nem o gordo, ele é uma pessoa. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, inclusive, com isso. Como é que as mulheres gordas queriam ser chamadas? Se de gorda, de plus size, de gordinha. E a resposta foi, de mulher. Mulher. Ali temos uma pergunta aqui, que é bem interessante, da Rosane. Né? A Rosane, ela pergunta, minha filha Beatriz Pimenta é uma pessoa com síndrome de Down. Sempre teve um corpo fora do padrão, tanto que hoje tenta ser modelo plus size, mas ainda encontra muitas dificuldades em relação à inclusão. Como é que você vê isso, né, o tamanho GG, quanto à deficiência? Então, é interessante... Rosane, muito obrigada pela sua pergunta, viu, pela sua participação. Muito obrigada, Rosane. E a sua pergunta é muito interessante, porque ela veio após, quando eu mostrei as imagens da sobreposição, né, também dos padrões, né, negro, deficiente, então... Ela tem um transtorno aí, ela tem síndrome de Down e ainda tem um corpo com um pouco de excesso de peso, né? Então aí você está falando do plus size e... Então são dois tipos. Eu acho que o Brasil ainda está aquém. Essas imagens, infelizmente, elas são mais internacionais. Eu acho que a gente ainda está num processo de começar a pensar nessa sobreposição. Eu acho que ela tem um futuro, a sua filha, eu quero dizer, eu acho que sim. Cada vez mais vai ser um tópico, pensar na sobreposição da questão da diversidade, pensar em modelos diversos, mas ainda o nosso país não está totalmente preparado. É um movimento muito primário, o mercado é ainda um pouco amador, eu até diria, mas a gente está começando. Eu já acho isso um grande movimento, quando a gente estava falando de um mercado extremamente minoritário. Eu acho também que essa modificação, né, do olhar da sociedade se dá dentro da educação. E nós no SENAC, nós temos uma preocupação de trabalharmos sempre essa questão da diversidade, de um olhar transversal para diferentes corpos e diferentes modelos, desde a gestão do produto, a confecção. Então, acho que vai ter uma mudança, Rosane, mas essa mudança é lenta, mas tudo começa também a partir da educação. Eu acho que o mercado também tem que olhar muito essa relação da academia, da pesquisa da academia com o mercado. Eu acho que isso só faz crescer. E parabéns para a sua filha estar buscando ser uma modelo plus size, porque eu acho que quem vai quebrar o preconceito, quem está quebrando o preconceito, ele não vem só das marcas. Não. As marcas estão respondendo ao movimento da sociedade. Somos nós, como diferente, eu como gorda, sua filha também como gorda e com síndrome de Down, que vamos colocar nossa cara a tapa, entre aspas, aparecer e mostrar que eu existo, eu não estou parada. Esse público que não estava sendo visibilizado, ele sempre existiu, ele sempre teve que se vestir como qualquer um outro. Nós merecemos respeito como qualquer pessoa. Outra pergunta, espera ali, Ana Paula Ismael pergunta, na opinião de vocês, qual o papel do slow fashion na democratização da moda? Eu acho que seria bom responder. Paula Ismael, né? Paula. É interessante que esses dias eu recebi um artigo para fazer um parecer e ele estava falando exatamente que o slow fashion estimula o empoderamento nas consumidoras. E que consumidores, eles fizeram pesquisa lá com 300 consumidores e perceberam pelas perguntas que consumidoras mais empoderadas elas acabam consumindo mais slow fashion, porque o slow fashion é um movimento político. Sim. Não é uma política do corpo, como é a diversidade, mas é uma política ambiental, é uma política de preocupação com o planeta, de diversas coisas. Então, geralmente, quando você abre os olhos para questões que você não abria antes, como, por exemplo, pensar na sapatilha lá do balé que a gente tanto falou, quando você abre os olhos para essas coisas, a sua mente, a sua visão fica mais atenta para outras questões que a gente nem percebia que estavam ali do nosso lado. Então, claro que um consumidor ambientalmente responsável, que se preocupa com a roupa, com quem ela é feita, que se preocupa com o cenário da escravidão, do trabalho, que é o cenário, infelizmente, do fast fashion, ele vai ser também um consumidor que tem uma cabeça mais preocupada com questões de diversidade. E pensando nisso também, né, tem um pesquisador, Paula, que é o Nestor Canclin, né, que ele vai falar e abordar o consumidor cidadão. Sim. Né? Então, hoje, nós temos o poder, né, de falar, olha, essa marca está equivocada, como é que ela vai olhar? Então, o slow fashion também é uma forma como a gente também garantir que não é somente pelo consumo que a gente vai ocupar algum espaço, não é, Liana? Sim, com certeza. É o anticonsumo, é consumir menos, é o consumir o que nos faz bem. A gente está numa onda de um consumo mais responsável, né, da gente pensar para consumir, pensar no ambiente, pensar nas condições de trabalho, no que estava por detrás, né? A gente passou da fase oba-oba, né, do consumo oba-oba, que era a nossa geração, né, Jo? Essa geração que está vindo, ela tende a ser uma geração mais ambientalmente consciente e ela é assim porque ela é educada para ser assim. A educação
está incluindo a pauta da diversidade, da responsabilidade social, Então, a tendência realmente é que essas pessoas do futuro sejam mais engajadas. É o que a gente espera realmente que isso aconteça. Transgênero também aí na foto, né? Na passarela. Olha que coisa linda, né? Uma manequim que mostra o seu seio amputado, né? Com outra também, transgênero, mas de idade. Olha a sobreposição, uma senhora de idade, à direita, também transgênero. Outra também que, enfim, tem a tonalidade corporal, a questão um pouco mais morena. Então, eles vão mostrando a Cromar, ela se tornou especialista, né? Você tá vendo uma alta perna amputada. Que foto linda com essa modelo amputada. Por que isso não pode ser beleza? É um desafio ao conceito de beleza, né? Interessante que lá na antiguidade já se pensava nisso, os filósofos, né? O Kant, já se falava em estética, já se falavam que a gente não sabe o que é beleza, que a beleza é cultural. O que eu aprendo, a criancinha que pratica bullying com a coleguinha de classe porque ela é gordinha, porque ela é negra, porque ela aprendeu aquilo ali, ela não nasceu achando ninguém mais ou menos bonito. Não existe. O que é bonito te é ensinado. É cultural, é um movimento cultural. E é interessante que felizmente a gente está falando isso. Eu tive uma surpresa linda esses dias, né, de saber que a prova do Enem de 2019 incluiu 2 questões sobre gordofobia, numa perspectiva super assim, anti-imperialista, anti-hegemônica, de falar, né, afirmar a identidade corporal. Então, assim, a gente vai vendo a importância que vai assumindo esse tema na sociedade. Eu amo essa modelo, que é a Tess Holliday, porque eu brinco que a moda, existe uma inclusão na moda, a gente sabe, do gordo, mas ainda, na maior parte dos casos, claro, não todos, é o gordo magro, né, aquela gordinha, que eu até brinco que eu sou uma gorda magra, assim, no sentido de ter o cabelo, eu faço minha escovinha liso aqui, tento me ajeitar, tento me inserir a um padrão, todo mundo tenta de certa forma. E ela não, ela tá desafiando, ela é a gorda gorda. Ela é aquela gorda de 235 quilos, ela é obesa, mórbida, sem grau, e ela é linda. Ela é linda não só porque ela é linda, mas porque ela tem uma história muito bonita, ela tem uma história de vida que ela foi estuprada a vida toda pelo padrasto, e ela assumiu a beleza de como ela é, e ela é um incentivo, mas infelizmente ela é entendida como uma doente. Teve uma capa de uma revista internacional importante ano passado que trouxe ela na capa, e houve uma grande discussão entre a comunidade médica. Há muitos conceitos, eu não sou médica, não tenho legitimidade, mas há muitos conceitos distorcidos, que infelizmente a comunidade médica também reitera. Eu não estou dizendo de forma alguma que se uma pessoa está doente, ela não tem que se cuidar, claro que tem, mas existem alguns exageros que acabam deixando que o gordo, né, lá nos Estados Unidos, os fat studies americanos, eles falam que na verdade assim, a questão não é a obesidade ser doença ou não ser, a questão é o estigma. É mais prejudicial do que a obesidade em si. Porque uma pessoa que está estigmatizada, que está se sentindo a última, que chega numa loja e não consegue comprar uma peça de roupa, que precisa usar tecido, pano. A gente ouviu relatos, a Flávia Durante fala de relatos de pessoas que usavam 70, que tiveram que usar toalhas, tecidos, lençol para se enrolar, porque não tinha numeração 70. Uma pessoa dessa não tem estima nem para ir procurar um emprego. Então, como é que ela vai se submeter a uma dieta? Como é que ela vai ter? Então, assim, o estigma é muito pior do que tudo isso. Então, a gente tem a necessidade de ser incluído, de se sentir parte da sociedade e de decidir se quer emagrecer, se não quer, se quer manter o corpo e de se sentir feliz do jeito que lhe é conveniente. Né? Eu acho que o movimento está nesse sentido. E é muito interessante, algumas marcas até muito famosas, como a Tommy Hilfiger, finalmente, né? O que é muito raro, porque essas marcas geralmente não são as que se posicionam, né? São tradicionais, clássicas, né? Mas a gente já está vendo até o momento deles terem criado uma linha permanente para deficiente físico, né? Que é a Tommy Adapt. Isso é um movimento e tanto. A própria Target nos Estados Unidos também criou uma coleção inclusiva no Halloween do ano passado, né, em que até a cadeira do deficiente é feita cenograficamente, né? Então é muito lindo a gente ver até essas grandes marcas, mesmo que com ações muito pequenas, que não representam, né? Mesmo que lentamente há um caminho muito interessante. E por fim eu cito essas ações e iniciativas que a gente está percebendo com a Feira Plus Size aqui no Brasil, que além de ser a Pop Plus, uma grande feira no Brasil, a maior, ela foi considerada a maior do mundo, né? A quantidade de marcas. É interessante que o Brasil, esse país que
que é tão hegemônico, tão patriarcal, que ainda valoriza tanto, né, a mulher ser magra, embora tenhamos o outro lado da mulher gostosa que também é valorizada na nossa cultura, mas é interessante a gente ter aqui no Brasil a maior feira plus size do mundo, ou seja, mostra o que a gente tem uma população muito grande desse público e que necessita se sentir bem, se sentir feliz e ter a peça para usar como quiser, né? Então você vê aí o interno, né? E falando na feira Pop Plus, né? Tem uma pergunta aqui da Luísa que eu gostaria que você respondesse, que ela pergunta sobre o São Paulo Fashion Week, né? Que na verdade a gente tem o Pop Plus, mas do lado a gente tem o São Paulo Fashion Week, e como isso, na verdade, há o movimento Free no São Paulo Fashion Week, e como isso pode chegar às grandes marcas. Trabalho com desfile, inclusive, em Guarulhos, e sempre adaptamos o que já existe para cada tipo de deficiência. Então, como você vê hoje o papel, né, do São Paulo Fashion Week, que é o maior evento, né, de moda do país? Queria a sua opinião. Primeiro quero lhe parabenizar por você adaptar suas peças de roupa. Luísa, isso é uma iniciativa muito bacana e que ainda é feita por muita pouca gente, mas que deve se ampliar. E realmente a gente ter a Fashion Week, tendo apoiado o movimento Free, né, que é da Yasmin, sim, e ela de certa forma está capitaneando aí um movimento de inclusão feminino, que a ideia é dar sociabilidade, dar trabalho às mulheres, e ela vai falando de vários temas, sim, da diversidade. É muito interessante. Não só a Fashion Week, a própria Casa dos Criadores teve a primeira marca plus size, e também negra, que é a Rainha Nagô, que desfilou, sim, lá esse ano. Então a gente vai vendo diversas ações, diversas iniciativas, e é interessante que o mercado hegemônico se posicione, porque eu vivo dizendo, infelizmente ou felizmente, o mercado plus size é uma dádiva, mas também é muito triste existir um mercado plus size, porque a ideia da democracia, né, seria todas as marcas terem todos os públicos, né? Talvez num futuro um pouco mais distante isso seja possível. Não vou de nenhum modo negar o potencial, a mudança, a maravilha que é o mercado plus size, mas quando a gente coloca ali num grupo, a gente já está excluindo, então é inclusão pela exclusão. Então é muito legal que os mercados hegemônicos abriguem esses movimentos, para eles não ficarem parecendo tão periféricos. É só a Feira Pop Plus, que acontece lá no Clube 11, lá num lugar mais periférico. Não, que o mercado hegemônico de luxo, que é a São Paulo Fashion Week, também esteja preocupado com essas questões. É um grande avanço. Uhum. E aí, né, para a gente voltar agora, eu queria que a gente falasse um pouco, né, as marcas estão preparadas? Quais são, assim, o que você acha, assim, o maior entrave em relação à publicidade, à comunicação, né? Olha, o que eu percebo é que, na maior parte dos casos, não, o que é compreensível, porque as marcas passaram aí 100 anos ou mais, muito mais que isso, trabalhando só com o único público, como a gente falou, né? Era, sim, o perfil público-alvo. Inclusive, a gente que é professora, né, Ju? A gente sabe que 90% das propostas de coleções dos alunos ainda são para mulher jovem, empoderada, rica, branca. Uhum. Infelizmente, esse é o mercado. Ninguém está errado em querer atingir esse público. Era o público que nos era ensinado como o certo, né? Catequizado, né? Catequizado. Então, assim, há uma dificuldade muito grande das marcas de lidarem com a diversidade, né? Uma clássica, claro, a gente não pode negar, é a Victoria's Secret. Victoria's Secret, poderia ser um caso mesmo. É um caso e tanto, é uma marca mundialmente famosa, uhum, no mercado de lingerie. O mercado de lingerie é aquele que mais trabalha a questão da imagem corporal, porque as modelos estão com peças íntimas, né, exibindo o corpo. E aí, por exemplo, em 2015, eles vieram com essa campanha The Perfect Body, né, que era o slogan da campanha, o título, né, o corpo perfeito. Isso gerou uma... Na verdade, a ideia da marca, segundo o que eles anunciam, é que eles estavam falando de um sutiã, que era perfect fit, perfect comfort, que era perfeito em todas as funcionalidades dele. Mas soou mal, soou que eles estavam falando, quando você coloca vários modelos, magras, altas, brancas, uma do lado da outra, e diz o corpo perfeito, você está dizendo para a sociedade o quê? Uma marca que tem um potencial comunicativo enorme, como a Victoria's Secret, que todo mundo tem que ter aquele corpo. Se não tiver, está excluído. Tá. Por isso não deve nem sair de casa, né? Sim. Até o próprio a marca que colocava asas, né? Então essa asa, metaforicamente, tem a ver com a leveza desse corpo. Sim, ele chamou esses modelos de angels, né? São as angels, as anjos. A ideia do anjo é um ser divino, né? Eu até brinco que as pessoas têm um sonho de ser chamadas de
deuses de anjo, mas quando eu te chamo de deusa de anjo, eu tiro de ti o que te é mais importante, que é a tua humanidade, né? Você já deixa de ser humano, porque realmente o humano, ele tem falhas. Sim. Não é poesia, é lógica. Todo mundo tem um corpo diferente, todo mundo tem um rosto assimétrico, uma parte do corpo maior, outra menor. E a moda trabalhava com imagem de perfeição, porque até essas modelos, que são poucas, que chegam próximo desse padrão, elas são photoshopadas. Claro. E essa marca fez um novo reposicionamento? Então, teve um manifesto de vários consumidores em Londres, Sim. criaram um manifesto online, no change.com, e aí por conta disso a marca mudou o título da campanha de um corpo para todos os corpos, a Body for Everybody. Mas, mesmo assim, isso não foi tão bem visto, porque a imagem continua a mesma, ou seja, mudam-se os sentidos da peça publicitária, do texto, mas a imagem não acompanha essa mudança. Então, parece meio que tipo... E não houve uma desculpa pública da marca. Nesse momento, em 2015, foi muito mal visto. Tanto que a Lane Bryant, a maior marca plus size do mundo, norte-americana, uma grande magazine, foi lá, se aproveitou e criou uma campanha com as modelos posicionadas muito parecidas, mas modelos que já são negras, gordas, com diversidade corporal, e coloca: eu não sou anjo. Então, muito boa a pegada, com certeza caiu muito bem para a Lane Bryant e caiu muito mal para a Victoria's Secret. A Lane Bryant não assume publicamente que foi uma resposta, mas é óbvio que foi. E é um caso clássico publicitário, eu até escrevi um artigo sobre isso. Mas aí a gente vê uma realmente despreparação da marca, né? Porque a Victoria's Secret foi lá, mudou a campanha, não explicou nada para o público. Essa falta de diálogo com o seu próprio público, né? E aí mais casos, mais polêmicas que a gente vai vendo, essa dificuldade, né? Da marca de gestar a diversidade, por exemplo, sites chineses, esse foi o caso do AliExpress, teve também no Wish.com, casos idênticos, né? Em que uma modelo magra foi lá, era uma peça publicitária para venda, uma peça bem simples, né, sem muitas grandes produções, e essa peça, o modelo é colocado dentro de uma das partes da calça, as duas pernas, um modelo magro, né? Parece, ninguém conseguiu compreender, foi super questionada. Como sempre, tem os positivos e os negativos. Os positivos dizendo que era os que defendem o movimento plus size, dizendo que isso é um absurdo, que está querendo mostrar que a calça estica bastante, que está querendo denegrir o corpo gordo. Por que não contratar uma modelo gorda realmente para representar o seu público? Me lembrou até uma campanha aqui da Copa no Brasil, que colocou modelos que não tinham deficiência para representar as Paralimpíadas, não foi na Copa, nas Paralimpíadas. E é muito interessante, fizeram Photoshop. Por que não colocar o público de verdade, e sim um outro público para representar uma peça feita para um público X, né? No caso, o gordo. Então isso foi extremamente criticado, e a coisa é tão grave que meses depois o Wish fez uma peça com a mesma ideia, né? Tem muitos questionamentos. O chinês geralmente tem uma compleição física mais magra. Tem gente que diz que eles podem não ter achado o modelo, mas há outros que dizem que era uma ironia, quem é muito gordo, ou queria mostrar um despreparo de querer mostrar que a peça realmente era muito larga e acharam que isso podia ser bonito. Mas se houve uma crítica e o episódio é repetido, a gente já fica com uma pulga atrás da orelha, né? Ali, né, pegando esse gancho, a Déa pergunta para você: você acredita que todas as marcas têm essa obrigação de ter coleções para o plus size? Eu estou colocando a pergunta dela porque ela vem falando um pouco de uma marca carioca, né, que trata de tratar as funcionárias, massacrar por não ter uma grade chamada, né, ela só usa uma grade de pesos normais, a gente já sabe qual é a marca. Então você acha que as marcas, elas têm a obrigação de ter o plus size? Só para responder, André, obrigada pela sua pergunta. Ela é? Déa, muito obrigada, é uma pergunta ótima. Não, no meu ponto de vista, não existe obrigatoriedade. Toda marca tem um posicionamento, e não necessariamente eu preciso ter uma grade de numeração que inclua G, GG. Agora, o que acontece se você é uma marca mundialmente famosa, como é o caso da Victoria's Secret, necessariamente você acaba se tornando obrigado socialmente. Por quê? Porque ela tem um potencial de influência mundial. Então ela acaba tendo que se posicionar em torno de questões de diversidade, mesmo que esse não seja o foco dela. Mas toda marca tem o seu público. O que eu acho pior, na verdade, do que não se posicionar pode ser uma opção de marketing, tudo bem. O pior é você se posicionar e quando você chega na loja física, você vê modelos gordos, chega na loja física e não tem uma peça. Isso, com certeza, é que é um problema. Porque aí você está usando da diversidade, né, um discurso da diversidade, mas suas práticas não abrangem a diversidade. Não. Esse é o maior problema, no meu ponto de vista. Exatamente.
Outro caso que tivemos de uma má comunicação de uma magazine aqui, muito famosa no Brasil, Sou Gordo e Sou Sexy, muitas críticas online. É interessante como esse ambiente online, Ju, tem parecido ser, assim, o ambiente preferencial para as reivindicações, para os ativismos. É impressionante como toda e qualquer campanha veiculada em torno da diversidade recebe muitos adesão, comentários, né? Muita adesão. Engajamento. Existe muito de engajamento online, né? Principalmente quando há coisas que são interpretadas como erros, né? Como é o caso aqui de dizer que uma modelo que o público não considera, a maior parte do público não considera gorda, dizer que é gorda. É claro que nesses engajamentos a gente sempre vai ver que existem aqueles que defendem, aqueles consumidores tradicionais que dizem tem que fazer isso mesmo para mostrar que é gordo. Mas a grande parte são de consumidores que estão em situação de diversidade e que se sentem altamente abalados. E é interessante também, uma coisa que tem acontecido muito no universo plus size, muita gente me pergunta, professor, mas por que as modelos plus size geralmente não são realmente tão gordas? Eu me sinto mal porque eu vejo aquelas modelos e parece o meu corpo, então eu começo a me achar gorda. E eu digo, gente, mas a moda plus size nada mais está fazendo do que reproduzindo o próprio padrão da moda, que lhe é comum. A moda vestia pessoas como você, Jo, que tem um corpo um peso normal, mas ela colocava modelos extremamente magras, muito mais magras que você que já é magra, para representar modelos anoréxicas, né? E a gente achava aquilo comum. Só que quando a moda plus size chegou, eu tenho a impressão que a moda plus size chegou não só para trazer um novo público, mas para colocar em contestação e efervescência questões da própria estrutura da moda, né? Porque parece que só agora, finalmente, ela abala tanto a pessoa que é gorda como a que é magra. Porque a que é magra só agora percebeu que a moda trabalhava com um modelo meio que inexistente, né? Aí quando ela se vê numa campanha plus size que é dito uma marca para gordo, então ela se sente altamente. E aí é interessante que muitas marcas plus size tinham medo de colocar a gorda, porque diziam que a modelo que não ia vender. E as tinham medo de colocar grávidas, tinham barrigas falsas. Exatamente, porque tem o pudor da grávida, né? Grávida. E é muito interessante que as pesquisas que são feitas hoje, todas indicam o contrário. Que existe um empoderamento maior, que existe uma gestão melhor da diversidade quando se coloca modelos gordos. Porque as clientes se sentem melhor, se sentem com mais autoestima e compram mais. Então, assim, muitos conceitos errados, muito pouco estudo, tudo muito baseado em achismo, né? Eu acho que só a diversidade ela veio abrir muitas questões para a moda, que estão para além até do que a gente imaginava, né? Da estrutura do sistema. E essa campanha da Zara, né? Love Your Curves, né? Ame suas curvas, duas modelos magérrimas. E aí é muito interessante o engajamento online, que também é nesse sentido de fazer piada, né? Duas mulheres gordinhas fizeram a imagem, quer dizer, eu nem acho gordinhas, mas enfim, um pouco mais cheias que aquelas, bem mais cheias. E colocar, estão precisando de modelo com curvas, Zara? Por favor, nos contratem. Então a gente vai vendo isso em todos os casos. Sempre tem. Eu coloquei essa aqui, mas sempre tem vários casos de fotos. Teve modelo brincando com aquela foto do Wish.com também. Teve vários, né? Que são ressignificações, né? Do consumidor de casa. E aí a gente vai vendo o ativismo, né? Por exemplo, no final do ano passado, essa campanha que foi feita na frente da Victoria's Secret de Londres, né? A Victoria's Secret é uma marca muito bombardeada. Foi muito exigido esse posicionamento da Victoria e demorou, né? Então elas lá, Fallen Angels, anjos caídos, se autodenominaram. E aí? Vai ter roupa para os anjos caídos também? E é muito linda essa escala, né? Porque é uma escala corporal e tonal da diversidade, né? Eles buscaram vários tons, então a sobreposição, de novo, né, da questão da diversidade, né? Tanto a questão racial, como a questão corporal, de peso, altura, né? É muito bonito ver esse movimento. E que esse empoderamento também se dá na música, né? A gente vê o movimento da Beyoncé, né? Tipo dos vídeos e desse empoderamento, dessa cartela de cores de peles, né? A gente tem um vídeo. Sim, aquele vídeo da Beyoncé é fantástico, né? Onde ela gravou no Museu do Louvre, em Paris, que já é, por si só, um grande gesto, mas ela ousou, né, entrar na porta da frente do museu e colocar todas as tonalidades, né? Que incrível! Esse respeito ao corpo, né? Então a gente vê que essa mudança também de padrão de beleza, ela vai também ressignificar os padrões sociais, né? Você vê como elas estão usando o nude ali e trabalhando com essa imagem do nude, né? Que a gente tanto trabalha na moda, a próxima estação vai estar na moda do nude, mas o que é o nude em relação a quê, né? A gente já falou.
mas ela trabalha quando ela coloca essa escala tonal de nudes, né? É chamando a atenção da moda, né? Não tem como hoje em dia as empresas ficarem totalmente a par desse movimento. Sim. Eu posso não me posicionar com o público da diversidade, mas eu tenho que, no mínimo, construir uma base simpática, eu tenho que ser friendly, né? Eu tenho que ser considerada uma marca simpática, que está aberta a todos, né? Porque é muito a exclusão cada vez mais. É um movimento que dentro do mercado de consumo, que é o mercado que gera a identidade da gente, seja bom ou ruim, aceitemos isso, o mundo de hoje é um mundo que gira em torno do consumo, não se sentir aceita é de uma crueldade, né? Você querer comprar uma peça de roupa, não conseguir sair de casa porque não tem o que usar, é de uma crueldade que só quem vivencia tem, né? Porque a gente que não vivencia, a gente não para pra pensar. Não. Mas quando a gente para pra pensar e eu vejo essa escala tonal e a gente vê esse vídeo, você diz, como é bonito ver várias cores. Por que a gente passou a vida vendo só o branco, né? E aí você começa... falta, na sua opinião, para as marcas, essa adequação para esses novos segmentos, né? Que estão vindo aí... Eu acho que precisa de mais estudo. As marcas precisam entender que é importante estudar. É importante conhecer o perfil, não ficar em adivinhações, vou fazer uma campanha assim, vai ficar legal. Será que o meu público não vai entender? É um público que, bem ou mal, vem passando por um estigma, então trabalhar com o público estigmatizado, você tem que pisar em ovos em certas situações, você tem que entender o que vai... Você às vezes pensa que está fazendo uma ação linda, você está ampliando um estigma. Então as marcas têm que ter muito cuidado. Eu diria que a marca tem que investir muito em pesquisa, em diversificar os seus portfólios de produtos, em dialogar, tentar compreender, tentar achar uma brecha para inserir, se possível. Se não for a sua iniciativa de marca, não for o seu nicho, tudo bem, não insira. Mas se existir alguma brecha, é interessante. Contanto que você não esteja enganando o público, dizendo que está abrangendo sem estar abrangendo. Sim. Mas se você tiver alguma brecha para se tornar inclusivo, se torne, porque é um movimento empático e constrói uma base eficaz de clientes. A gente vê até o site Universa, né? Essas questões têm se tornado. O corpo se torna esse lugar de batalhas tão políticas que até um site da UOL, como o Universa, criou uma campanha em torno do cyberbullying contra as famosas. Né? O que a gente vê de pessoas, de publicações famosas de pessoas xingando, falando mal, com base em critérios corporais, né? Então eles colocaram desde uma transgênero, uma gorda, né, que é uma artista plástica, sim, a Sabrina Sato, né, que todo mundo conhece, dispensa apresentações, apresentadora brasileira, que ao exibir, né, o corpo dela amamentando o filho, sofreu preconceitos enormes, né? Foi xingada com xingamentos horríveis, né? E é muito interessante que a hashtag da campanha também se tornou moda criar uma hashtag meio filosófica. Por que meu corpo te incomoda? Por que as pessoas têm que se preocupar com o corpo dos outros? Por que elas têm que incomodar a ponto de estigmatizar uma pessoa baseado nisso, né? Nesses critérios corporais. A gente vê aí também, por fim, um modelo trans, né? Também dentro da campanha do Universo. Interessante. Alguma questão? Não, até o espaço, não tem aqui, até os espaços, na verdade, que a gente percebe que eles eram, né, totalmente contra, né? Não contra, nunca perceberam esse público, eles vão dar, né? A ver, né? Esses novos discursos desse corpo, né? Então esse discurso do corpo, ele se faz presente hoje, a cada momento. Sim, eu acho que realmente as mídias sociais, elas têm um papel muito significativo nessa visibilidade a pessoas que estavam sem falas. Na verdade, assim, o gordo no Brasil, por exemplo, existe desde a década de 60, quando já se falava num cenário de epidemia. Nos Estados Unidos, desde 1900, já existem lojas plus size. Na verdade, essas pessoas sempre estiveram lá, elas tinham que se contentar em ficar caladinhas, em aceitar viver num cenário de exclusão, onde tinham que buscar, as mulheres principalmente, nas lojas de departamento masculinas, roupas para se vestirem, roupas de homem, sem nenhuma estilização. Muitos. Tinham que buscar roupa de senhora, roupa de gestante. Então, assim, essas pessoas que estavam lá invisíveis, que tinham medo, né, até de se comunicar, elas encontraram nas mídias sociais um espaço para dialogarem e que não tem volta esse caminho.
Entendeu? Então as marcas hoje em dia, elas não podem simplesmente lançar produtos baseados no seu bel prazer, no que acham que é interessante. Se não aprenderem a dialogar com o público, conhecer o seu público, a expectativa de vida de uma marca é muito pequena. Muito pequena. Em todos os aspectos. E deixa aí, já pegando o gancho, tem uma pergunta aqui da Silvia Bellantini, né? Você percebe que os profissionais de design da área de modelagem estão estudando alguns processos de ergonomia para esse corpo gordo? Sim. Eu percebo que a gente vai tendo aí um aumento significativo na busca de profissionais de modelagem. Volta e meia eu estou recebendo convites de banca, pessoas querendo fazer entrevista, que estão alunos desenvolvendo coleções de modelagem, professores preocupados com questões. Mas, assim, é um movimento muito inicial, lento. Ainda eu acho que há muitas questões que ainda não estão resolvidas, que ainda precisam ser melhoradas, há algumas especificidades no público, por exemplo, mais gordinho, que é o que eu estudo, que eu entendo melhor, que podiam ser resolvidas, né? As calças jeans rasgam muito, então teriam que ser reforçadas por dentro. Eu ainda não vi isso acontecer, efetivamente. As marcas plus size ainda estão num movimento um pouco amador, eu acredito. Mas, ao mesmo tempo, já é tão grande o crescimento que eu acho que em pouco tempo a gente vai ter um cenário super positivo. Mas haja vista também, né, que a moda, enquanto um espaço acadêmico de pesquisa, é recente, né, Eliana? Então, esse momento também está ainda, né, tipo, em pesquisa, em conhecimento. Eu acho, sim, que está mudando. Tá. Eu tenho certeza, o webinar está com um título muito legal, o mercado em transformação. Ainda não transformou. Hoje em dia, falar de diversidade dentro de uma lógica da moda que estava assim, estagnada, sem ter nada diferente, parece que trazer a diversidade se tornou aquela inovação que a moda estava tanto esperando. Quando se esgotam as capacidades criativas, né? Mas eu acredito, eu até falei isso na entrevista que eu dei aqui para o Senac, que isso que hoje é visto como novidade, poxa, tá na moda falar de diversidade, logo, logo não será mais moda. Vai ser entendido como parte da estrutura do sistema, porque a necessidade de nichificar, de aumentar o público consumidor é muito grande no mercado com tanta concorrência. Para a sobrevivência mesmo das empresas. Então, é um mercado que ele está colado ao social e ao econômico, estão de mãos dadas, né, esse movimento. Então, com certeza, a modelagem há de ser um fator assim, primordial na adequação dessas peças para o público em condição de diversidade, deficiente físico, né? Por exemplo, essa coleção aí que a gente mostrou da Tommy Hilfiger, ela trabalha todo com botões de pressão, trabalha com zíperes invisíveis, trabalha com todo um sistema tecnológico para facilitar a retirada, a colocação dessas peças, tecidos tecnológicos que evitam que haja rachaduras, feridas, que é muito comum esse público ter. Então, há um estudo, eu estou vendo, assim, realmente as coisas se mobilizando, a coisa está acontecendo agora. Então, assim, daqui a 10 anos a gente vai ter outro cenário já. Com certeza. Olha, tem a Ju Silva que fez uma pergunta, a gente acho que não deve passar aqui para a gente falar. Vocês acham que ainda falta inclusão do público masculino plus size? Interessante isso, ó. Muito. Ela acredita que não representa ainda no cenário o masculino plus size nem o transgênero. O que você acha? Então, eu concordo com a Ju Silva, eu acho que ainda não há. Transgênero, tem uma marca de calcinhas trans aqui em São Paulo. Deve ter algumas poucas iniciativas muito pequenas, que a gente às vezes fica sabendo delas através de feirinhas, alunos específicos com pequena confecçãozinha em casa. Ainda é esse tipo de marca. Na verdade, a diversidade ela também acaba assumindo uma característica muito específica para alunos em busca de mercado de trabalho. Porque o que acontece? Como ela acontece nas pequenas e não nas grandes marcas, é um mercado de trabalho. É uma possibilidade de até se firmar profissionalmente para novos estilistas, né? E eu acho que esse público masculino, principalmente, já que a visibilidade no mercado plus size começou pelo feminino e tinha que começar pelo feminino, porque o feminino é o mais cobrado, mais exigido em torno de beleza. Se é um homem gordo, não sofre metade do estigma que uma mulher gorda sofre, mas ele também sofre. Não nego que sofre, ainda mais numa sociedade lipofóbica, obcecada pelo peso, também sofre, e eu acho que ele é a nova bola da vez. Na verdade, o Estilos, né, que é um site de pesquisa de tendência, ele diz que o mercado plus size tende a se expandir em direção ao masculino, em direção ao luxo, porque marca de luxo ainda acha que mulher gorda não tem dinheiro para comprar roupa, quase não produz nada, peças de roupa, vestido. E ele tende a se expandir em direção ao petit também, que é algo que ninguém está falando, do petit, que é o baixinho, né, o público baixinho. Dentre diversas outras questões específicas, né? Um movimento interessantíssimo é esse da Victoria's Secret.
a marca mundialmente mais gordofóbica, né, digamos aí, mais hegemônica. Em termos de ter passado anos e anos, né, reiterando a imagem do corpo padrão, anuncia uma modelo com vitiligo, que é uma doença que hoje em dia, graças a Deus, já tem modelos mostrando o vitiligo, não para esconder, não para passar uma maquiagem esconder, mas para mostrar a diversidade, mostrar a diferença como algo único, particular, e não ter vergonha, né? Esse movimento, ele realmente mexe com a sociedade. A Winnie Harlow é uma modelo que se destacou, porque tem uma beleza realmente muito interessante, exótica. Temos aí uma modelo brasileira transgênero, a Valentina Sampaio. Nordestina, que maravilha, né? Ela está enfrentando todos os preconceitos. Brasileira, nordestina, transgênero, linda, mas é linda. E está, sim, na campanha da Victoria's Secret. E, finalmente, a última das barreiras da Victoria's Secret era o gordo. E aí, agora, assim, tipo, recentemente, lançou também uma de suas marcas, uma modelo plus size, uma campanha publicitária, a Ali Tate Cutler. Mas a gente tem que ver também, Ali, que, assim, eu acho que demorou, viu? Demorou e ainda criou muita polêmica, porque, na verdade, para os consumidores, não é gorda. Na verdade, assim, ainda há uma lógica, eu já falei, repito, ainda há uma lógica, infelizmente, de apagamento da diversidade. A diversidade é finalmente enfocada pelas marcas, mas por uma perspectiva do hegemônico, né, uma perspectiva branca, no sentido de que é o gordo, mas é o gordo magro, não é o gordo que não tem muita barriga, é branco, tem o cabelo liso, é o jovem, a gente brinca, né, o velho jovem, é o negro branco, né, que tem traços afilados. Mas, por outro lado, já vejo uma inclusão do gordo mesmo, do velho. Já vai havendo, agora, numa menor proporção. Então, assim, para a Victoria's Secret incluir essa daí mesmo, já foi sendo uma gorda magra, entre aspas, mas que padrão, já tem uma perninha mais grossa, já é um grande movimento. Mas o que a gente tem que tomar mais cuidado, no meu ponto de vista, eu quero deixar essa mensagem, é para tomar cuidado com uma coisa que os norte-americanos chamam de performative inclusion, que é a inclusão performativa. A diversidade está na moda, é sabido, nos últimos momentos, nos últimos tempos. Então as marcas se dizem diversas para entrar no movimento, ganharem em termos de imagem, né, de valores, né, ganharem por seus consumidores. Sim, mas no fundo mesmo não estão sendo inclusivos. É aquela coisa, adotam um discurso inclusivo, mas não adota práticas inclusivas. No começo desse ano, primeiro semestre, a Nike viralizou na internet com essa imagem de um manequim plus size, um manequim lindo, né, que realmente representa o público. Porém, quando você vai olhar, e ficou super bem vista, pareceu que ela era plus size, mas quando você vai pesquisar o que realmente a marca produz em termos de peças maiores, só representa 8% da produção total. Então, é um caso, infelizmente, de performance inclusiva, né? É só uma performance. Na verdade, eles não são uma marca GG, e a gente tem que tomar cuidado para esse tipo de marca, né? Que está se aproveitando, de certa forma, se apropriando de um cenário em que a diversidade é favorável. Da moda, né? A gente vê também um despreparo, continuando a questão do despreparo do mercado, especificamente do plus size, que foi o que eu estudei, em algumas questões do visual merchandising, principalmente, da marca, né, do ponto de venda. Então você vai vendo assim, esse ponto de venda, eu apaguei as marcas, mas o nome tamanho grande, 44 ao 60, é maior que o próprio nome da marca. Com certeza. Então assim, inibe o consumidor, né, mesmo que está gritando para um público que já vem sendo estigmatizado há anos, que ele é gordo, que é um problema, que deveria ser positivo, mas na nossa sociedade não é positivo ser gordo. Então assim, a gente vê na exposição, numa feira, eu encontrei essa exposição de um produto que me lembrou muito os sites chineses, né, alargando, mostrando que é realmente grande. Será que precisava dessa exposição? E aqui a Beatriz, ela também vai fazer uma pergunta pertinente a esse tema, que ela vai falar o seguinte: percebo que lá fora as questões sobre o corpo na moda é muito mais diversificado. E aqui no Brasil, a moda está defasada, principalmente na parte de roupa íntima, lingerie, onde eu não encontro sutiã para mim. Acho que ela chega até a gritar, Beatriz Marques. O que você tem a dizer? O que eu acho, assim, primeiro ela está certa, Beatriz, não vou negar, lá fora as coisas estão mais avançadas, mas não tanto quanto a gente imagina. Eles ainda têm problemas próximos aos nossos. As lojas plus size, por exemplo, nos Estados Unidos são em regiões periféricas, é difícil o acesso. Eu percebi, não é no centro, assim como acontece no Brasil.
O que eu acho também que o Brasil está produzindo sim sutiãs provavelmente para você, só que essas marcas que produzem são muito pequenas, né? Não têm visibilidade, e aí as pessoas acabam achando que eles não estão sendo produzidos, essas peças, mas elas estão sendo, só que as marcas não têm visibilidade, porque as que têm visibilidade, as grandes, não incluíram ainda, o que já aconteceu nos Estados Unidos. Essa é a grande diferença. As grandes marcas já têm uma grade de numeração super extensa, profunda, né? E aqui, infelizmente, esse movimento ainda não aconteceu. Então, você está certa, mas de repente é um caso de pesquisar um pouco mais, dar uma olhada em sites de feiras específicos, porque aí você vai vendo esses pequenos produtores, que são quem estão realmente movimentando o mercado da diversidade no Brasil. É o que eu vejo. É um mercado mais autoral, brasileiro, do que é o norte-americano e mesmo o europeu. Outra coisa, né, dos manequins, né, a gente, infelizmente, encontra ainda, na maior parte das lojas populares, esse manequim que só tem barriga. Isso é um desrespeito ao biotipo do gordo, né, por exemplo, porque o gordo tem casos lindos como esses, que mostram a gordura, sim, manequins realistas, que mostram até a celulite. Incrível. É muito lindo a gente ver isso, mas isso não tem disponível, são algumas lojas fora do Brasil, algumas empresas, o preço é alto, não tem massivamente isso disponível. O que a gente vai ver é aquele manequim que, de certa forma, evidencia esse preconceito contra o gordo que está no nosso imaginário social e que as marcas vão reproduzindo, infelizmente, né? A gente vê também essa reprodução dos preconceitos nos próprios modelos, nas modelagens da roupa, por isso a modelagem tem que aderir mais ao que está na moda, né? A gente vê ainda muito bata, legging, estampas largas, aquela coisa de consultoria de imagem, né, Jô? De imagem. Você tem que usar listra vertical para alongar, preto e todos esses preconceitos que tiram a padronagem, né, maior, do indivíduo gordo a possibilidade de estar na moda. De usar uma peça de roupa que está todo mundo usando. Não, ele tem que usar uma roupa para emagrecer. Essa é a função da roupa para você. E não se sentir bonito, se sentir empoderado. Magro, né? Ainda são essas distorções que a gente vê. E aí eu estou mostrando a imagem do meu livro, que eu lancei pela Estação das Letras e Cores em setembro desse ano. E eu vou mostrando, como eu já falei, essa pesquisa comparativa, que vai trazer luz a um mercado praticamente intocado, né? O da moda plus size, eu vou contando a história. É um livro muito histórico, mas muito mercadológico. Eu vou mostrando o mercado até os dias de hoje, os principais problemas, o que precisa enfrentar, desafios. Ali, só voltando um pouquinho, né? A gente tem uma pergunta aqui da Letícia. Obrigada, Letícia, pela sua participação. E é interessante a pergunta dela, que ela vai falar exatamente que falta padronização das tabelas, né? A questão da BNT também. Falta ainda essa pesquisa, talvez, no nicho de mercados usuários, que não se tem uma padronização de tabelas de medidas de diferentes tipos de cor. Aí entrou numa questão muito polêmica, como é o nome dela, desculpa? É a Letícia. Letícia, é uma questão polêmica, muito cara, porque o que acontece? A BNT até incluiu o tamanho GG, sim, 2G, 3G, mas o que acontece? Nem no Brasil, nem fora do Brasil, existe uma normatização quanto ao tamanho, porque isso tiraria a ideia das marcas terem o poder de decidir a numeração que querem. Mas isso, o que aconteceu? Eu trato isso no meu livro, é muito interessante porque é uma questão que eu trato no livro. Eu falo do vanity sizing, né, que foi uma coisa que aconteceu na década de 90 na indústria norte-americana e se espalhou no mundo inteiro. O que foi? Os varejistas norte-americanos perceberam que com essa pressão corporal pela magreza, a consumidora se sentia mais feliz, eles tiraram lá da cabeça deles, talvez fizeram pesquisas, não se sabe bem, de que a consumidora compraria mais se ela se vestisse com um tamanho menor. Então eles foram reduzindo as proporções dos tamanhos, ou seja, se eu vestia, sei lá, o 48 lá na década de 60 é o 52 hoje, né? Então, os tamanhos foram, quer dizer, o contrário, o 52 é o 48 hoje, os tamanhos foram reduzindo. As proporções que determinam os tamanhos foram reduzindo. Então, isso gerou um problema absurdo, porque cada marca foi reduzindo do jeito que ele deu na telha, né? E aí não há realmente padronização. Isso é um problema, mas ao mesmo tempo que é um problema difícil de ser solucionado, porque as marcas não vão aderir a uma grade, porque elas são privadas, né? Elas têm direito de definir. E muitas marcas também, só para pegar aqui, não deixar a Ingrid sem resposta, né? Que eu acho que também tem no seu livro, eu acho que vale a pena a gente ler o livro da Liana, nessa pesquisa, né? Que ela juntou o Brasil e os Estados Unidos, não é que eles falam também do preço, né? Que muitas marcas também, elas vão falar que não vão produzir plus size porque é mais caro, gasta mais tecido, tem todo um trabalho aí, existe todo
todo um discurso que as marcas vão usar para convencer a gente de que não dá para produzir plus size, mas o que a gente vê com estudo e pesquisa é que a maioria desses argumentos podem ser facilmente refutados, né? E que, por exemplo, hoje a gente tem tecnologia de modelagem que poderia, CAD/CAM, que poderia cortar as sobras do tecido, que poderíamos trabalhar com outros tipos de modelagem hoje em dia, né? Tem mesmo várias técnicas que vão aí auxiliando que você produza peças em todos os tamanhos, que aproveite o tecido. Então, assim, existe uma má vontade, que é inegável, mas existe também inexperiência. As pessoas, assim, o que realmente acontece vai sempre ficar como incógnita para mim. Foi o que me fez estudar o plus size. Existe uma teoria da conspiração. Não é possível que o mercado, que vive do lucro, ignore um grande potencial de consumo. Mas eu acredito que é realmente um preconceito. A instância médica colocou que é doente, o gordo colocou que... Então as pessoas foram aderindo ao preconceito e foram esquecendo que o preconceito só vai gerar o mal para esses consumidores e que eles precisam faturar em cima de novos nichos de mercado. Só agora, finalmente, isso está caindo por terra, né? E ainda é um processo lento, mas que eu acredito, eu tenho positividade que acredito que isso vai crescer ao longo do tempo. Não é um movimento passageiro. A Liana, quem participou, olha, foi muito bom. Aqui o livro da Liana, né, que foi publicado pela editora. Eu queria encerrar em nome do SENAC, agradecer a participação da Liana como pesquisadora, professora e consultora de mercado, né, e queria falar para vocês também que o SENAC oferece uma formação vasta, desde curso de pequena duração até pós-graduações na carreira, e trabalhamos e nos preocupamos muito com a diversidade de uma maneira transversal dentro da sala de aula, né, e esse espaço aqui que é dado, né, a discussões, né, que são contemporâneas, atuais. Então nós estamos sempre preocupados com esses temas atuais, com essa questão da diversidade, da inclusão, que não é um tema pontuado dentro de uma disciplina, mas é em torno, durante o curso, né? Olha, e a mudança, novamente voltando ao título do webinário, o mercado em transformação, a transformação começa, pode parecer clichê, mas começa pela educação. Começa pela educação, então, né? O SENAC tem um papel fundamental, por ser uma instituição que tem muito peso para a moda no Brasil. Tem muito peso, né? Muita história, né? E essa preocupação nossa é uma preocupação real. Então eu queria pedir a vocês, aos participantes, por favor, para não encerrar, a gente vai fazer uma pesquisa de satisfação, eu queria muito a sua resposta. Jô, a Liana e o SENAC, nós agradecemos essa tarde que passamos aqui hoje com esse tema muito importante. Muito obrigada, Jô, você fez uma mediação maravilhosa. Muito obrigada a todos que disponibilizaram seu tempo para nos acompanhar aqui e foi um grande prazer. Tenham